Oi, turma do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do Augusto Cury. Nós estamos vendo aqui os hábitos, né? Os 7 hábitos dos bons pais e dos pais brilhantes. Hoje nós vamos ver o terceiro hábito. Bons pais corrigem erros. Pais brilhantes ensinam a pensar. Este hábito dos pais brilhantes contribui para desenvolver consciência crítica, pensar antes de reagir, fidelidade, honestidade, capacidade de questionar, responsabilidade social. Bons pais corrigem falhas. Pais brilhantes ensinam os filhos a pensar. Entre corrigir erros e ensinar a pensar existem mais mistérios do que imagina nossa vã psicologia. Não seja um perito em criticar comportamentos inadequados, seja um perito em criticar comportamentos. Não seja um perito em criticar comportamentos inadequados, seja um perito em fazer seus filhos refletirem. As velhas broncas e os conhecidos sermões definitivamente não funcionam, só desgastam a relação. Presente. Eu fiz muito disso. Crítica. Não fiz o filho pensar sobre as coisas erradas. Já errei, então vamos continuar. Quando você abre a boca para repetir as mesmas coisas, detona um gatilho inconsciente que abre determinados arquivos da memória que contém as velhas críticas. Seus filhos já saberão tudo o que você vai dizer. Meu marido falava que eu era previsível, é verdade. Eles se armarão e se defenderão. Consequentemente, o que você disser não ecoará dentro deles. Não gerará um momento educacional. Este processo é inconsciente. Quando seu filho erra, ele já espera uma atitude sua. Se o que você diz não causa um impacto na sua emoção, o fenômeno RAM não produzirá um registro inteligente. E, consequentemente, não haverá crescimento, mas sofrimento. Não insista em repetir as mesmas coisas para os mesmos erros, para as mesmas teimosias. Às vezes insistimos anos a fio, dizendo as mesmas coisas e os jovens continuam repetindo as mesmas falhas. Eles são teimosos e nós estúpidos. Educar não é repetir palavras, é criar ideias, é encantar. Os mesmos erros merecem novas atitudes. Se nossos filhos fossem computadores, poderíamos repetir a mesma reação para corrigir o mesmo defeito. Mas eles possuem uma inteligência complexa. Diariamente, pelo menos, 4 fenômenos leem a memória. E, em meio a bilhões de opções, produzem milhares de cadeias de pensamentos e inúmeras transformações da energia emocional. Não é o objeto desse livro estudar os 4 fenômenos que leem a memória. Aqui apenas os citarei: o gatilho da memória, a janela da memória, o alto fluxo e o eu, que representa a vontade consciente. A personalidade das crianças e dos jovens está em constante ebulição, porque nunca se interrompe a construção de pensamentos. É impossível parar de pensar, até a tentativa de interrupção do pensamento já é um pensamento. Quando você fala para a pessoa, não pensa em nada, ela está pensando em alguma coisa, não é verdade? Você não consegue interromper o pensamento. Nem no dormir interrompemos os pensamentos, por isso sonhamos. Pensar é inevitável, mas pensar demais, como estudaremos, gera um desgaste violento de energia cerebral, prejudicando drasticamente a qualidade de vida. Não seja um manual de regras. Os computadores são pobres e engenhocas comparados à inteligência de qualquer criança, mesmo das crianças especiais. Mas insistimos em educar nossos filhos como se fossem aparelhos lógicos que precisam apenas seguir manual de regras. Cada jovem é um mundo a ser explorado. Regras são boas para consertar computadores, dizer faça isso ou não faça aquilo. Sem explicar as causas, sem estimular a arte de pensar, produz robôs e não jovens que pensam. Creio que 99% das críticas das correções dos pais são inúteis, não influenciam a personalidade dos jovens, além de não educar, eles geram mais agressividade e distanciamento. O que fazer? Surpreendê-los. Pais brilhantes conhecem o funcionamento da mente para educar. Eles têm consciência de que precisam ganhar primeiro o território da emoção, para depois ganhar o anfiteatro dos pensamentos. E, em último lugar, conquistar os solos conscientes e inconscientes da memória, que é a caixa de segredos da personalidade. Eles surpreendem a emoção com gestos ímpares,
Deste modo, geram fantásticos momentos educacionais. Os pais podem ler durante décadas minha teoria, as ideias de Piaget, a psicanálise de Freud, as inteligências múltiplas de Gardner, a filosofia de Platão, mas se não conseguirem encantar e ensinar a pensar, a conquistar o armazém da memória dos seus filhos, nenhum estudo terá aplicabilidade e validade. Surpreender os filhos é dizer coisas que eles não esperam, reagir de modo diferente dos seus erros, superar as suas expectativas. Por exemplo, seu filho acabou de levantar a voz para você. O que fazer? Ele espera que você grite e o castigue, mas em vez disso, você inicialmente se cala, relaxa e depois disso diz algo que o deixa pasmo. Eu não esperava que você me ofendesse desse jeito. Apesar da dor que você me causou, eu amo e respeito muito você. Após dizer essas palavras, o pai sai de cena e deixa o filho pensar. A resposta do pai abalará os alicerces de sua agressividade. Se você quiser causar um impacto enorme no universo emocional e racional dos seus filhos, use a criatividade e sinceridade. Você conquistará os inconquistáveis. Se aplicar esses princípios no trabalho, tenha certeza de que você envolverá até os colegas mais complicados. Entretanto, não é apenas com um gesto que você garantirá a conquista, mas através de uma pauta de vida. Se você educa a inteligência emocional dos seus filhos com elogios, quando eles esperam uma bronca, Goleman, 1996, com um encorajamento quando eles esperam uma reação agressiva, com uma atitude afetuosa quando eles esperam um ataque de raiva, eles se encantarão e registrarão você com grandeza. Os pais se tornarão, assim, agentes de mudança. Bons pais dizem aos filhos, você está errado. Pais brilhantes dizem, o que você acha do seu comportamento? Bons pais dizem, você falhou de novo. Pais brilhantes dizem, pense antes de agir. Bons pais punem quando os filhos fracassam. Pais brilhantes os estimulam a fazer de cada lágrima uma oportunidade de crescimento. Geração do hambúrguer emocional. A juventude sempre foi uma fase de rebeldia às convenções dos adultos, mas a atual geração produziu um efeito único na história. Matou a arte de pensar e a capacidade de contestação da juventude. Os jovens raramente contestam o comportamento dos adultos. Por quê? Porque eles amam o veneno que produzimos. Eles amam o sucesso rápido, o prazer imediato, os holofotes da mídia, ainda que vivam no anonimato. O excesso de estímulo gerou uma emoção flutuante, sem capacidade contemplativa. Até seus modelos de vida têm de ser um sucesso explosivo. Querem ser personagens como artistas ou esportistas que do dia para a noite conquistam fama e aplausos. Os jovens vivem a geração do hambúrguer emocional. Detestam a paciência, não sabem contemplar o belo nas pequenas coisas da vida, não lhes peça para admirarem as flores, os entardeceres, as conversas singelas. Para eles tudo é uma chatice. As críticas dos pais e dos professores são insuportáveis, raramente eles as ouvem com atenção. Como ajudá-los? Saia do lugar comum. Uma das coisas mais importantes na educação é levar um filho a admirar seu educador. Um pai pode ser um trabalhador braçal, mas se encanta seu filho, será grande dentro dele. Um pai pode ser grande no meio empresarial, ter milhares de funcionários, mas se encantar seu filho, será pequeno em sua alma. Seja um mestre da inteligência. Ensine-os a pensar. Deixe-os fotografar a pessoa brilhante que você é. Será que esse clamor encontrará um eco? Olha, gente, sinceramente, eu fui uma boa mãe. Passei longe de ser uma mãe brilhante. Porque, nesse ponto, eu sou mais o Isamitiba do que o Augusto Cury. Lembram que eu falei para vocês desde o início? O Isamitiba, através de quem ama educa, ele ensina a gente a disciplinar filhos e alunos, pessoas que estão ligadas à educação de outras. Então, nós viemos primeiro, nós temos aquela coisa que temos que manter o respeito, cada qual no seu devido lugar, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É mais ou menos assim com o Isamitiba. E funciona, porque eu fui professora na sala de aula assim, linha dura. Eu não tinha problema de comportamento na minha sala. Se o aluno tinha raiva de mim, se ele não gostava de mim, isso pouco me importa, desde que ele aprendesse. E eu estava ali para ensinar. Então, o que eu ensinava de história, geografia e português, grande parte deles entenderam e aprenderam.
O que eu ensinei através das parcerias que eu fiz, que também eram disciplinadoras e que vinham de várias áreas, desde a área da saúde, educação, área da segurança, trabalhar com os meus alunos, mostrando as suas referências, dando exemplos de vida, socializando a eles como que foi a vida de cada pessoa que passou ali, dando palestra, desde as suas dificuldades até o seu sucesso. Então, a disciplina que eu envolvi meus alunos, eu creio que me deu tranquilidade para trabalhar. Eu vejo hoje que se a gente fizer isso que o Augusto Cury está dizendo, numa sala de aula, você não consegue dar aula. Porque se o aluno grita com você, você fala, pensa no que você está falando, o aluno fica dando risada da sua cara, não vai pensar coisa nenhuma, ele vai continuar rindo, vai continuar te provocando. Então você vai ter que colocar ele no devido lugar, você vai ter que dar disciplina. Então eu não concordo com esse raciocínio do Augusto Cury de achar que a gente tem que passar a bola para um adolescente e ele tem que ficar refletindo sobre tudo aquilo que ele faz. Uma criança não tem maturidade para refletir. O adolescente é inseguro e imaturo para refletir. Não é que a gente vai dar a resposta pronta, mas a gente vai ter que nortear. E nortear, às vezes, cabe falar assim, o que você fez está errado. Porque se eu não mostrar para ele que ele está errado e deixar ele lá sentando, refletindo, ele pode passar a vida inteira refletindo e não chegar numa resposta. Isso a gente vê até dentro de um casamento. A mulher é a cabeça, o homem é o brincalhão, né? A mulher é mais focada no alimento da casa, nas coisas que precisa comprar, nas coisas que precisa pagar. Ela é aquela máquina que conduz a casa. O homem é a parte brincalhona, leve. Nossa, eu fico no meio dos meus amigos, eu dou risada com eles, são tudo leve. A mulherada é tudo paranoica. Errado o comportamento da mulher de ser paranoica, ela é mais responsável. Tem uma piada que tá na internet agora, tem aquele aplicativo, eu não sei dizer bem o que é, a tal da Alexia. É feminino. Então você manda, acende a luz, apaga a luz, faz isso, faz aquilo. Ela sabe fazer tudo aquilo que você mandar. Aí inventaram o Alex, que é a versão masculina. Gente, eu tenho um Alex em casa, só que tudo que eu mando ele fazer, ele faz errado. Porque o homem, ele é muito inseguro, né? Então você fala pro homem, acende a luz. Aí ele vai ficar perguntando, é da sala? É da cozinha? Aonde que tá a tomada da sala mesmo? Tá certo essa luz que eu acendi? Então, a criança, o adolescente, ele tem muito disso. Ele tem muito do que a figura masculina representa. Nós temos na figura feminina aquela coisa mais direta, certa, que faz as coisas corretas, e tem na figura masculina aquele oba-oba, né? E por ser oba-oba, não se liga com as coisas da responsabilidade. Muitas vezes o homem demora 50, 60 anos para atingir o grau de responsabilidade que ele deveria ter aos 20 anos de idade. Conheço muitos homens com 50 anos que falam que não quer relacionamento sério. Porque tá bom do jeito que tá. Curtir o barzinho de final de semana, sair com uma, sair com outra, pegar a moto, pegar carro. Ele não consegue se ver num meio familiar. Porque ele não amadureceu para isso. Ele não serve para ser pai, para ser marido, para ter uma família, para arcar com essas responsabilidades. Conheço muitos assim. Já a mulher, quando chega nos 50 anos e ainda sozinha, ela continua tendo uma vida de casada. Uma aqui. Eu continuo levando uma vida de casada. É casa, trabalho, trabalhos voluntários, amigos, uma vida de casada. Então, se a gente deixar por conta da criança, do adolescente, dele parar e pensar no que ele fez, é que tal, tem uma super nani lá, que uma vez eu assisti ela falando para a criança que tem que ter o cantinho da reflexão. Você coloca um banquinho no canto do cômodo lá da casa, fala, senta aí e fica pensando naquilo que você fez. A criança vai ficar ali sentada, às vezes ela fica pensando, não vejo a hora de passar para poder voltar pro meu videogame, não tô com fome, ela fica lá no canto dela assim. Ela não vai ficar lá pensando, por que eu tô aqui sentado nesse canto? O que eu fiz de errado? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que melhorar? Se você não nortear. Eu já tive parceiro com 50 anos de idade que eu falava pra ele, você tá errando nisso. Mas eu não enxergo dessa forma. Patrícia, você acha que isso é certo, mas pra mim isso não é certo, eu não enxergo dessa forma.
Às vezes o cara é maduro, vai cair do pé e não enxerga ainda os erros dele, que dirá uma criança. Então eu não concordo totalmente com esse texto. Eu acredito sim, tem que fazer pensar, tem que fazer refletir, sim, mas norteando. Se deixar só Deus dará para refletir, não vai dar certo. Pela prática que eu tenho em sala de aula, e como mãe, eu fui muito crítica, mais até do que como professora. Então, tudo eu caía matando em cima. Rafael, esse negócio eu coloquei aqui, por que você tirou daqui? Tá errado colocar ali, Rafael, é aqui que tem que colocar. Então, eu era muito direta com ele. Olha, eu não quero reclamação na escola. Você vai para a escola, você vai estudar, você vai dar conta do seu recado. Esses dias, o vizinho que eu tenho aqui, o professor parou no meio da rua, tava eu, a mãe do menino conversando, o professor vinha descendo da escola, parou o carro na frente da gente e falou assim para minha vizinha, você é mãe dele? Aí ela sou. Então, seu filho não tem nada no caderno. Olha lá, desde o começo do ano, ele não fez nada. Um caso como esse, eu vou pegar o garoto e vou sentar com ele e falar, senta aí, menino, pensa, por que desde fevereiro você não faz lição? Aonde que ele vai chegar? Não, eu tenho que corrigir. Então, vem cá, eu que não sou mãe nem nada, na hora que eu olhei pra cara dele, que o professor virou as costas, eu virei pra ele e falei assim, que vergonha, hein, cara? O professor parar no meio da rua pra falar que você não faz lição. Você trabalha, você faz alguma coisa na vida, por que você não tá estudando? Falei, desculpa, né, pra minha vizinha, mas não aguentei. Eu, como professora, ver um aluno que vai pra escola todos os dias e não faz nada. Como assim? Falei, é uma vergonha pra você isso aí. E mais vergonha pra sua mãe, que tá te criando pra ver uma situação dessa. Tá errado. Então, quer dizer, tem situações que não tem como você fazer o cara sentar e ficar pensando por que ele errou. Ele sabe mais do que qualquer um, porque a molecada, eles são malandro. Na verdade, eles sabem que estão fazendo coisa errada. Mas eles testam a gente. E na hora que tá testando, não dá para você ser um pai brilhante. Desculpa, não dá. Se tá esperando isso, na hora que você tem que corrigir um filho, na hora que você tem que corrigir um aluno, se ser brilhante é fazer o indivíduo sentar lá e ficar pensando na vida, então eu não consigo ser brilhante, gente. Então eu prefiro ser boa mãe, boa professora, mas não quero ser brilhante não, porque a gente vai criar um delinquente. Então tem que ter um norte. Vai fazer refletir? Vai. Vai mostrar a sua vida para ele, vai trazer para ele algumas situações que você viveu, que você errou e que você se arrependeu. Sim, você vai atingir o emocional dele assim também. Só que meu filho falava, meu marido também falava, que eu era muito previsível. Toda vez que eles erravam, eles já sabiam o que eu ia falar. Porque eles já sabiam que estava errado. Por isso que eu tô falando, não adianta mandar pensar no que foi que errou. Eles sabem o que foi que errou. Só que nós somos previsíveis, eles já sabem a ladainha que nós vamos cantar. Nessa parte eu concordo com o Augusto Cury que a gente não tem que ser. A gente tem que surpreender. Então, no momento que ele está esperando uma bronca, aí sim, fala para ele, olha, eu tô frustrada com você, tô triste com você, você não devia ter feito isso. Você vai mostrar que ele não devia ter feito, mas você vai mostrar o seu sentimento em relação àquilo. Ele está esperando que você xinga, que você esbraveja, que você fique bravo. Não, você não faz isso naquele momento, você muda. No momento que ele está esperando que você vai chegar suave, aí você seja mais rígido. Você pega ele oposto do que ele está esperando. Aí eu preciso aprender, porque eu era previsível. As pessoas já sabem aquilo que eu vou falar. Eu tenho um amigo e uma amiga que eles sabem que eu não gosto de roupa curta. Eu não gosto a exposição do corpo de uma mulher. Eu acho desnecessário. Eu acho que isso tem que ser em quatro paredes, na vida do casal. Eles sabem como é que eu sou. Sabe que se vier na minha casa com uma vestimenta que não é adequada, eles já sabem até o que eu vou falar. Ó, você sabe que você tá mostrando o peito, né? Você sabe que a polpa da bunda tá aparecendo. Tá feio isso aí, você não precisa disso. Eles sabem que eu vou com essa ladainha. Eu sou previsível. As pessoas que me conhecem sabem até o que eu vou falar. Então, essa parte eu acho que a gente peca muito. Porque o aluno e o filho, ele testa a gente. Depois cai na nossa conta. Minha mãe é chata, minha professora é chata, é implicante, sempre fala a mesma coisa, sempre me martirizou, sempre me criticou.
Mas não é porque a gente sempre criticou a pessoa, é porque a gente não tinha outro argumento. Então a gente sempre usou o mesmo. A gente martelou naquele mesmo argumento. Esse tá errado. Aí tá errado. Aí eu concordo com Augusto Cury. A gente tem que ser brilhante. A gente tem que saber argumentar. A gente tem que saber lidar com a situação de formas diferentes para pegar o indivíduo de surpresa. Para que ele não fique acostumado. Eu fiz isso, mas já sei que vai dar naquilo. Eu falei tal coisa, já sei que minha mãe vai me metralhar porque eu falei tal coisa. Ele não tem que saber o que você vai fazer. Ele tem que ser pego de surpresa. O que minha mãe é capaz de fazer se eu fizer isso? O que a minha professora vai falar se eu fizer isso? Então é nessa parte que eu pequei. Eu não soube ser assim. Mas está em tempo. A gente aprende. E quem está seguindo o canal é para isso. Então vamos refletir, né? Parâmetro a gente tem que dar. Eu não concordo de deixar o cara sentado lá pensando na vida sozinho. Mesmo que depois ele me dê uma resposta e eu norteie a resposta dele. Não. Tem cara que tá com 50 anos, como eu falei, que se eu colocar sentado, morre sentado e não vai chegar a lugar nenhum. Mas tem que ser colocado. Isso aqui tá errado. Só que tá errado e cada maneira que eu vou mostrar que tá errado, eu tenho que mostrar de uma forma diferente, que é coisa que eu não fiz. Eu não fui brilhante. Nem como professora e nem como mãe. Mas vocês que assistem vão buscando uma forma de ser brilhante, de nortear os seus filhos, os seus alunos, de uma forma responsável e surpreendente. Que eles não se acostumem sempre com a mesma resposta, sempre com as mesmas atitudes suas, porque vai acontecer. Quem faz isso, vai acontecer o que aconteceu comigo. O meu filho, ele acha que eu fui o bicho, porque eu sempre caí matando em cima, eu sempre falei a mesma coisa, eu sempre critiquei a mesma coisa, que o que é errado e acabou. Se fizer algo fora disso que eu estou ensinando, tá errado. Eu fui muito rígida. Então eu perdi meu filho. Nesse ponto eu perdi o amor dele, o carinho dele. Porque para ele eu sou um monstro. Tudo pode ou não pode, mas vindo de mim, partindo de mim. Eu não dava ouvido para ele. Então, vamos lá. O que eu errei, vocês podem evitar o erro. Que sirva, né, de referência para vocês evitarem o erro. E se alguém discorda comigo, tem toda a razão. Bota aí pra gente no canal o que vocês discordam, né? Mas eu tive um aluno mesmo, que eu tenho várias experiências sobre isso, que eu acho que eu posso derrubar essa tese do Augusto Cury. Deixar alguém sentado esperando que ele descubra o que foi que ele errou sozinho ali, é praticamente uma tarefa impossível, porque mesmo eu tive um aluno, não era meu, era de outra sala. A professora tirava ele da sala sempre que ele aprontava e colocava na direção. E lá tinha uma cadeira dessas de escritório giratória. Toda vez que eu passava na direção, onde que estava aquele moleque? Na cadeira giratória, girando. Aí eu, de novo, você aqui, menino? Aí ele, professora não me aguenta. E eu adoro essa cadeira aqui. Eu gosto quando ela me manda para direção, porque eu fico aqui rodando nessa cadeira. Mas a professora não colocou você aí para ficar rodando em cadeira, ela colocou você aí para ficar pensando nas coisas que você fez. Eu faço a mesma coisa sempre, e ela faz comigo a mesma coisa de sempre, ela me coloca para fora da sala. Tava educando quem ali? Ele tava pensando em quê? Ele já sabia o erro dele. Ele já sabia que a professora ia colocar ele para fora, por isso que ele errava, porque ele queria ir para a cadeira giratória. Tá dando para entender? Que essa história de colocar para sentar e ficar refletindo sozinho não vai levar em lugar nenhum também. Então a gente tem que fazer com que eles reflitam, sim, mas dando parâmetro. Olha, isso aqui que você fez vai dar isso, nisso, vai dar essas consequências aqui, ó. Você quer isso para você? Se você não estudar, você não vai conseguir passar de ano. Se você não passar de ano, o ano que vem os seus colegas estão indo para outra série e você fica. Você não vai conseguir atingir o final do seu segundo grau, você não vai conseguir fazer uma escola técnica, você não vai conseguir fazer uma faculdade, consequentemente você também não vai trabalhar numa área boa. Você vai ter que trabalhar sempre numa área que ganha menos, que trabalha mais, sendo que você tem condições, ao invés de ser um pedreiro, não desmerecendo, você tem condições de ser um engenheiro, mas você está querendo ser um pedreiro porque você não quer estudar. E apesar que pedreiro, nossa senhora, eu tenho 2 maravilhosos, né? Eles na matemática, eles dão 1000 vezes mais do que eu, que sou professora. Não é desmerecendo, vejam bem, é só uma comparação aí de estudo, de formação, vamos dizer assim. Agora, de bolso também, às vezes o pedreiro ganha muito mais do que o engenheiro, é relativo. Mas dando um exemplo tosco, é mais ou menos assim. Você tem possibilidade de ir para mais e você quer ficar para menos.
Se você estudar, não, você vai crescer, você vai evoluir, você pode ter o seu próprio negócio. Eu estava conversando com um amigo esses dias, ele falou, um curso de corretor que ele está fazendo é R$8.000. Mas você tem que ralar, tem que estudar, senão ele vai perder R$8.000. Então você vai chegar no cara e vai falar, pô, você tá brincando com R$8.000? Se você não estudar, você vai perder esse dinheiro. Então você tem que mostrar a realidade para a pessoa, porque a pessoa às vezes não tem essa noção. Eu paguei curso pro meu filho a vida toda. Ele fez inglês, ele fez técnico veterinário, ele fez eletricista, ele fez mecânica, ele fez um monte de coisa. Mas toda vez que fazia, eu falava para ele assim, ó, não é jogando na cara não, porque ele acha que aí que tá. A gente faz numa intenção e a criatura pensa de outra. Toda vez que eu falo para ele, pô, eu tô pagando para você um curso, não sei o que, você tá brincando com isso, ele fala, tem que ficar jogando na cara? Não é jogar na cara. É lembrar a criatura que aquilo ali custa dinheiro e tá saindo do bolso de alguém que tá trabalhando, se lascando para ele ter. Então tem que ter um parâmetro. Agora eu vou falar para ele assim, você tá indo lá brincar no curso, você tirou uma nota baixa lá. Poxa, pensa direito o que você tá fazendo. Tá certo o que você tá fazendo? Ele tá fazendo, para ele tá certo. Para ele saber que tá errado, eu vou ter que chegar nele e rezar a ladainha. Falar, olha, tá saindo do meu bolso 350 pau por mês para pagar o seu curso, para você chegar lá e tirar uma nota baixa. Pensa direito se isso tá certo. Aí sim, eu dei um norte e mandei ele pensar. Agora só, o que você tá fazendo? Olha bem, olha só o que você tá fazendo comigo. Não vai funcionar, porque ele sabe o que tá fazendo. Então, vamos lá. Às vezes, para ser um pai brilhante, como Augusto Cury coloca aqui, é um processo muito longo que pode ou não dar certo. E o parâmetro, eu, enquanto professora, enquanto mãe, eu vi que tendo parâmetro, o processo é mais rápido. Vai ficar dolorido o relacionamento? Vai. Porque quem manda, geralmente é ruim, para quem tem que obedecer. Mas com o passar do tempo, a maturidade vem. E a pessoa vai entender que o outro fez aquilo só pelo bem. Nenhum pai e mãe vai ser ruim eternamente para o filho quando ele amadurecer e entender que tudo que foi feito era para o bem dele. Mas é uma coisa muito interna, muito pessoal. Tem filhos que vão compreender isso. Tem outros que talvez não compreendam também. A gente não pode ficar delegando tudo aos pais. A gente faz o nosso melhor. E a gente busca fazer o nosso melhor. Para isso que a gente estuda. Eu, quando fui para ser mãe, eu já tinha estudado um pouquinho Augusto Cury, Isamitiba. Eu me adaptei muito mais à linha de raciocínio do Isamitiba do que do Augusto Cury. O Augusto Cury ele é muito sonhador, como eu falei para vocês. O Isamitiba é pé no chão. Ele é disciplinador. O Augusto Cury ele já é mais sonhador, mais cheio de... vamos flutuar, vamos pensar, vamos. Então ele voa, né? O Augusto Cury ele vai muito assim, em sonhos. O Isamitiba não, é aqui agora. Opa, senta aqui, vamos resolver. O Augusto Cury, nós vamos resolver, mas pensa direito, olha lá o que foi que você fez. Vamos ver tal situação, o que ela deu, para onde que a outra chegou. Então, ele conta muita historinha. Não que não seja bom, se não fosse bom, a gente não estava aqui. Ele é bom. Mas a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com esses sonhos todos dele, porque muitos pais, se levarem ao pé da letra o que está aqui, só fica em sonho, gente. E os nossos filhos ficam meio perdidos também. Então tem que ter alguma coisa para nortear, para não ficar perdido. Eu sou um monstro pro meu filho? Sou. Mas ele hoje se vira sozinho. Ele trabalha, ele come, ele bebe, ele dorme no canto dele, que ele nunca me pediu nem uma azeitona. Já alguns, se seguir isso aqui totalmente, é aquele filho que não quer sair do quarto. É aquele filho que fica mamando nas tetas da mãe até os 50 anos de idade. Então a gente tem que tomar cuidado. Nem tudo aquilo que a gente lê, a gente tem que concordar. Eu não concordo com partes desse texto. Agora fica a critério de vocês. Façam seus comentários aí.